Existe uma categoria de trabalho infantil que não aparece em nenhuma estatística oficial, que não tem fiscalização do Ministério do Trabalho, que é completamente legal e que a maioria das famílias que pratica acredita estar fazendo algo carinhoso. Eu não estou falando da família que coloca a criança para trabalhar por necessidade. Estou falando da família de classe média, presente, amorosa, que posta a rotina das suas crianças nas redes sociais e, sem perceber, alimenta uma cadeia de monetização bilionária com o bem mais sensível que existe: a imagem, os dados e a identidade de uma criança que não pôde escolher consentir. Junho é o mês de combate à exploração infantil no Brasil. E hoje eu vou falar de uma forma de exploração que ainda não entrou nessa conversa e que pode estar acontecendo no seu perfil agora. Nas últimas semanas, a Meta anunciou uma exigência que poucos pais viram, mas que muda completamente o jogo. Influenciadores que monetizam conteúdo com a imagem de crianças nos seus perfis agora precisam de alvará judicial para continuar fazendo isso. Não é uma política interna da Meta, ok? É uma resposta direta ao ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, que tanto falamos aqui e entrou em vigor em março deste ano, e que reconhece a imagem da criança como dado sensível, com proteção legal específica. Eu vou repetir. A maior plataforma de mídia social do mundo está exigindo autorização judicial para usar a imagem de uma criança para fins comerciais. Surgiu tudo isso porque durante anos a gente normalizou algo que, quando colocado sob uma lente jurídica e técnica, tem um nome muito específico: monetização não consentida da imagem infantil. E esse nome, dependendo do contexto, se chama exploração. Vem cá, vamos entender como essa cadeia funciona, porque ela é mais sofisticada do que parece. Então, o modelo de negócio do YouTube, do Instagram, do TikTok é baseado em publicidade segmentada. O que eles vendem para anunciantes não é o espaço de anúncio, é perfil de usuário. Quanto mais preciso o perfil, mais caro é o anúncio. O conteúdo infantil tem uma característica específica nessa equação: ele performa melhor. Canais infantis no YouTube têm CPM, que é o custo ali por visualizações pagos pelos anunciantes, entre 3 e 8 dólares. O conteúdo adulto de entretenimento fica entre 2 e 4. A diferença não é tecnológica, mas sim comportamental. A criança que vê um produto num vídeo e pede para os pais, a criança que acompanha um canal desde os 4 anos, desenvolve lealdade de marca antes de ter a capacidade crítica de questionar essa lealdade. Para o anunciante, esse é o público mais valioso que existe. Agora me diz, quem produz esse conteúdo? Em grande parte, as próprias famílias, gratuitamente, achando que estão compartilhando memórias. Mas a plataforma não contrata ninguém. Ela não paga cachê, ela não assina um contrato com uma agência de talentos infantis. A própria família faz o trabalho, entrega o conteúdo e a plataforma fica com toda a receita publicitária. Em economia de plataformas, isso tem um nome: trabalho não remunerado de usuário. Quando aplicado a crianças que não podem consentir, tem outro nome também, que eu costumo chamar de exploração. E aí vamos ser um pouco mais explícitos sobre o que é coletado quando você posta sua criança online. Porque a maioria das pessoas pensa que está só postando um vídeo. Na prática, ela está entregando um pacote de dados muito mais complexos. Dados biométricos, nome, rosto, voz. Esses três elementos juntos formam o que chamamos de dados biométricos. O ECA Digital classifica esses dados como sensíveis quando pertencem a menores, só que já era classificado pela ANPD. Dado sensível exige consentimento informado para poder ser processado. A criança não pode consentir, o pai acaba consentindo por ela, mas raramente com plena compreensão do que ele está realmente autorizando. Localização indireta: você não precisa ativar o GPS para revelar onde a sua criança vive. O uniforme da criança que aparece no vídeo já dá a instituição. O parque do bairro que aparece no fundo já dá a região. A rotina postada com regularidade entrega os horários de presença no judô, na natação, e a ausência em casa. Esse conjunto é suficiente para mapear a rotina de uma criança com precisão que a maioria dos pais nem imagina. Vou deixar aqui uma imagem que eu sempre mostro para as famílias que eu trabalho. Ela é uma simples foto de um café da manhã, mas possui características das suas ruas: o copo do seu filho com personagem favorito, a padaria que vocês costumam frequentar, o cupom fiscal contendo informações pessoais. Em segurança da informação, chamamos isso de OSINT, Open Source Intelligence, informações obtidas de fontes públicas para mapear vulnerabilidades, aberturas. Tudo o que descrevi é OSINT aplicado a uma criança e está disponível publicamente para qualquer pessoa, não só para as plataformas. E eu aqui preciso falar de algo que outros roteiros de segurança digital não estão falando. E já trouxe esses dados antes, mas sempre acho importante ressaltá-los. Em 2025, o Brasil registrou 63.214 denúncias de CESAM na internet, material de abuso sexual infantil, aumento de quase 20% em um ano.
E entre os vetores identificados, um deles é o uso de imagens publicadas de criança para a criação de deepfakes sexuais com IA generativa. Não precisa da foto sexual. A IA cria do zero, com uma foto inocente publicada da sua criança na praia, na escola, no aniversário. Isso é crime no Brasil desde setembro de 2025, previsto também na Lei 15.211, mas a tecnologia avança muito mais rápido do que a fiscalização. Então a imagem que você postou hoje com uma intenção carinhosa pode ser o insumo de um crime que você nunca vai saber que aconteceu. Vai tudo lá para a Dark Web e fica irrastreável muitas vezes os casos. Não existe um perfil único de família que faz isso. Existem pelo menos 3 e cada um tem um nível de risco diferente. O perfil 1 é a família que grava por amor, grande maioria. Grava a gracinha, o primeiro passo, a frase engraçada, posta para os avós verem. A intenção é 100% afetiva. O risco não está na intenção aqui nesse caso, mas no alcance que esse post pode gerar. Um post público num perfil com 500 seguidores até pode parecer inofensivo, mas o Instagram indexa conteúdo público, o Google indexa conteúdo público. Aquele vídeo existe na internet indefinitivamente, acessível para qualquer pessoa com todos os dados que descrevi. O perfil 2 é a família que monetiza conscientemente. Esse perfil cresceu nos últimos anos, canal no YouTube, parceria com marcas, anúncios pagos, conteúdo regular com crianças como protagonista. A criança é o produto central. O risco aqui é mais complexo ainda, porque não é só dados, mas de desenvolvimento. Pesquisas em psicologia infantil mostram que crianças criadas em ambientes de exposição constante desenvolvem dificuldade para distinguir a vida real da vida performática. Aprendem a calibrar comportamento pela reação da audiência antes de desenvolver identidade própria. E agora, com o ECA Digital e a exigência de alvará judicial da Meta, existe precedente para que, quando essa criança atingir a maioridade, ela questione juridicamente o uso da própria imagem sem consentimento real durante a infância. Isso já acontece em outros países, ok? No Brasil, a questão é de tempo. Perfil 3. A família que terceiriza. Esse é o perfil de risco maior e o de menos visibilidade. É aquela família que entrega a criança para um produtor externo, uma agência de talentos infantis, um tio que entende do YouTube, um parceiro que vai fazer o canal crescer. Aqui, a criança está completamente fora do controle familiar no ambiente digital. É o cenário de casos mais graves de exploração ocorrem. Eu não vim aqui para te dizer para você parar de postar sua criança. Eu posto a minha, eu também tenho um filho. Mas eu vim te dizer que existe uma diferença enorme entre documentar a infância e produzir conteúdo com a infância. E que essa diferença, ela precisa ser uma decisão consciente, não uma omissão. Algumas perguntas concretas para você fazer antes de postar. Quem vai ver isso? Um perfil público significa que qualquer pessoa do mundo. Um perfil privado, com uma audiência selecionada, é um contexto radicalmente diferente. Essa decisão precisa ser revisitada sempre. Não é o suficiente ter feito somente ali na criação da conta e nunca mais. Outra pergunta: o que aparece no enquadramento além da criança? Uniforme escolar, a placa da rua, nome de estabelecimento, horário de uma rotina, a placa do carro de vocês. Um olhar técnico no vídeo antes de postar leva 30 segundos. Outra pergunta: esse conteúdo pode ser insumo para algo que eu não controlo? Com a IA generativa, disponível gratuitamente, a resposta é: sempre existe essa possibilidade quando o conteúdo é público. Eu corro esse risco. Minha criança sabe que vai existir esse vídeo na internet indefinitivamente? Para crianças ali de 7, 8 anos, essa conversa já é mais do que necessária. Não para pedir a permissão, mas para começar a construir noção de que a imagem é um patrimônio que merece ser cuidado. Que o que vai para a internet fica na internet para sempre. E a pergunta mais honesta de todos: quem se beneficia desse conteúdo? Se a resposta for a plataforma, o algoritmo, o anunciante e não a criança, é hora de uma conversa mais profunda sobre o que está sendo trocado e por quê. A identidade digital da sua criança é um patrimônio que ela vai herdar, mas hoje é você que está construindo, é você que é responsável ou destrói. Vai estar lá quando ela tiver 15, 20, 30 anos, só quando ela pesquisar o nome dela e ver o que existe. Cada vídeo, cada dado que foi postado durante a infância dela. Principalmente quando são memes. Você quer que essa herança digital seja uma escolha consciente ou uma consequência de posts automáticos? Junho é o mês de combate à exploração infantil. E eu acredito que essa conversa precisa fazer parte deste mês. Por isso que eu trouxe esse tema este mês. Exploração não é só o que acontece nessas situações extremas de criança vendendo balas no farol. A exploração também é quando a infância vira produto. Quando a imagem, a voz, a rotina de uma criança são um ativo de uma estratégia de conteúdo que ela não escolheu, ou muitas vezes nem compreende. A Meta exigiu o alvará judicial. O ECA Digital criou a proteção legal. Mas a primeira linha de defesa continua sendo você, pai, responsável dentro da sua casa, antes de apertar o botão de publicar.
Imagem infantil, consentimento digital, identidade digital da criança, por faixa etária, como ter essa conversa na prática, tudo isso está dentro do meu protocolo Família Digital Segura. Link na descrição. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma família que ainda não parou para pensar nisso, porque a maioria não parou. E a informação que você acabou de receber muda decisões.